Virgínia implora para voltar com Zé, mas ouve de Leonardo algo que a faz se arrepender amargamente. Ela veio até a casa de Leonardo, onde Zé Felipe estava ficando com um propósito claro, mas com uma esperança frágil: reverter o que considerava o maior erro de sua vida, o fim do casamento. Veio pedir a intercessão do ex-sogro junto a Zé Felipe, a voz da razão e da experiência de Leonardo, para que ele ajudasse a reabrir as portas de um lar que ela mesma havia fechado. Mal sabia ela que o roteiro daquele dia já estava escrito, e que sua súplica seria confrontada por uma verdade dura e implacável. Então já se inscreve no canal e vem conferir cada detalhe dessa história. Ela vai te mostrar que nem todo arrependimento é um bilhete de retorno e que algumas portas, uma vez fechadas, se trancam de vez. A fazenda de Leonardo era um santuário, um refúgio da agitação do mundo, onde o tempo parecia desacelerar. O cheiro de café fresco se misturava ao orvalho da manhã, enquanto o cantor, avesso aos holofotes da cidade, iniciava seu dia em paz. Um caderno de versos e uma caneta eram seus companheiros, a melodia do campo sua inspiração. Ali, a autenticidade era a moeda mais valiosa, e a vida seguia um ritmo ditado pela natureza, não pelos algoritmos das redes sociais. Essa serenidade, no entanto, seria subitamente perturbada. A chegada de Virgínia foi como um corpo estranho naquele cenário. Seu SUV, reluzente e importado, contrastava com a simplicidade da paisagem. Ela desceu do carro apressada, os óculos escuros cobrindo parte do rosto, como se quisesse esconder o turbilhão de emoções que a consumia. Estava sozinha, e a urgência em seus passos denunciava a natureza inesperada da visita. A outrora influenciadora agora era apenas uma mulher vulnerável, buscando uma segunda chance. Na sala de estar, a conversa começou com uma formalidade quase cortante. A voz de Leonardo soou seca, desprovida de qualquer calor, um presságio da dificuldade que Virgínia enfrentaria. Ela, por sua vez, hesitou, buscando as palavras certas para iniciar o que seria um apelo desesperado. Finalmente, em um fio de voz, a confissão veio: "Eu tô aqui porque eu me arrependi." A frase, carregada de um peso que só a dor do abandono pode gerar, pairou no ar, ecoando na casa de Leonardo, um lugar que sempre valorizou a verdade e a dignidade acima de tudo. A tensão era palpável. O palco estava montado para um acerto de contas que iria muito além de um simples pedido de perdão. Virgínia, agora sentada diante de Leonardo, parecia diminuir a cada palavra. A voz, antes hesitante, ganhou um tom de súplica enquanto ela tentava justificar o injustificável. Explicou que o pedido de término havia sido uma reação à pressão, à rotina sufocante e à responsabilidade que, segundo ela, a impediam de respirar e se descobrir. Disse que precisava de um tempo, de uma liberdade que, ironicamente, se revelou vazia e sem propósito longe de Zé. As palavras saíam apressadas, um fluxo contínuo de arrependimento forçado, enquanto ela tentava pintar um quadro de alguém que se perdeu para se encontrar, mas que, no processo, percebeu que a liberdade não tem sentido sem o ex-marido. Ela aprofundou a dor, afirmando que nunca deixou de amar Zé Felipe, que a separação foi um desvio, uma ilusão de que algo melhor a esperava. A intenção era comover, buscando no olhar de Leonardo algum vestígio de complacência. Contudo, o pai de Zé Felipe, com a sabedoria dos anos e a experiência de quem já viu de tudo, mantinha uma expressão impenetrável. Seus olhos, que observavam cada movimento de Virgínia, pareciam penetrar sua alma, buscando a verdade por trás das palavras ensaiadas. Foi então que Leonardo, com uma calma que beirava a frieza, lançou a pergunta que desestabilizou Virgínia: "Você sente falta do meu filho ou da estabilidade que ele dava à sua vida?" A questão, direta e incisiva, atingiu Virgínia em cheio, gerando um desconforto visível. Sua postura rígida se desfez, os olhos marejaram, e um silêncio constrangedor preencheu a sala. A pergunta de Leonardo não buscava uma resposta verbal, mas sim a revelação da verdadeira motivação por trás daquele arrependimento. O som de fundo, que antes era sutil, parecia agora preencher o ambiente, amplificando o momento de tensão. A armadura de Virgínia começava a ceder, e a farsa de sua confissão estava prestes a ser exposta. O ar, já pesado pela confissão e pela suspeita, congelou subitamente. Um som da porta rangendo anunciou a chegada inesperada, e a voz de Zé Felipe, firme e inconfundível, cortou o silêncio como uma lâmina. "Que linda cena de arrependimento, Virgínia." A voz ecoou na sala, e o impacto foi imediato. Virgínia, que um instante antes se esforçava para parecer fragilizada, empalideceu, o choque evidente em seus olhos que se arregalaram por trás dos óculos escuros. Leonardo,
que observava tudo com uma serenidade que beirava o julgamento, manteve-se em silêncio, a cena se desenrolando diante dele com uma inevitabilidade quase teatral. Zé Felipe, que havia ouvido cada palavra da conversa, entrou na sala, com a presença imponente. O drama atingiu seu ponto de não retorno. Ele não estava ali para acolher, mas para confrontar. As acusações vieram em um jorro de dor e decepção, desconstruindo o arrependimento fabricado de Virgínia. Você não veio buscar reconciliação. Você veio buscar palco, veio buscar exposição. Onde estava essa humildade quando nossos filhos perguntavam por você e você não estava? A menção à vida de luxo e às festas durante a separação detonou qualquer possibilidade de reconciliação. A revelação de que Virgínia estava em ambientes de festividade e com outras companhias enquanto ele lidava com a dor e com as perguntas dos filhos, escancarou a profundidade de sua hipocrisia. Virgínia, que antes se esforçava para chorar, agora via lágrimas genuínas rolarem pelo rosto, não de tristeza, mas de vergonha e choque. Leonardo permaneceu em silêncio, mas seu olhar era um atestado de apoio ao filho. A trilha sonora, que vinha crescendo em intensidade, atingiu seu clímax, acompanhando a força das palavras de Zé Felipe, com pequenos silêncios dramáticos que sublinhavam cada acusação. O reencontro, longe de ser um momento de perdão, transformou-se em um tribunal. O ar na sala estava pesado, denso com a verdade que Zé Felipe acabará de despejar sobre Virgínia. A máscara de arrependimento dela havia caído por completo, revelando a farsa de sua visita. Sem hesitação, Zé Felipe proferiu o veredito final, uma recusa categórica à reconciliação. Você não sabe o que é amor. Amor não é conforto, não é segurança. É confiança. E essa confiança foi quebrada de uma forma que você jamais entenderá. Suas palavras foram um golpe fatal, o ponto final numa história que ela insistia em reescrever. Leonardo, que até então observava a cena em silêncio, finalmente se manifestou, sua voz grave reforçando a decisão do filho. Ele tá certo, Virgínia. O amor, o verdadeiro, você tratou como se fosse descartável. O que você busca aqui não é o meu filho, é o que ele representava para você. A união de pai e filho contra ela era inegável, e a realidade da sua situação, sem argumentos e sem refúgio, esmagava-a. A cena era de uma crueldade necessária, um banho de realidade para quem vivia de aparências. Não houve gritos ou discussões prolongadas, apenas uma expulsão sutil, mas definitiva. Acho que você já ouviu o suficiente para hoje, minha filha, disse Leonardo, apontando para a porta com um gesto quase imperceptível. A mensagem era clara. Não havia mais espaço para ela ali, nem na vida de Zé Felipe. Virgínia, em lágrimas copiosas, levantou-se e caminhou em direção à saída. A cena da partida foi um adeus silencioso. Ela entrou no SUV, e o carro, em um movimento rápido, levantou uma nuvem de poeira na estrada de terra, simbolizando o fim de uma era, o desvanecer de uma esperança que nunca deveria ter existido. Foi uma despedida, mesmo sem a explosão de emoções, apenas a tristeza de um ciclo que se fechava para sempre. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários o que você achou da atitude do Leonardo e do Zé Felipe. Leonardo fez certo em ficar ao lado do filho. E Zé deveria ter pensado em uma segunda chance. Um silêncio diferente pairava na casa de Leonardo após a partida de Virgínia. Não era o silêncio tenso de antes, mas uma mistura estranha de luto e alívio, como se um peso invisível tivesse sido finalmente removido. Pai e filho se dirigiram à cozinha, um ambiente que sempre fora de acolhimento e conversas francas. Ali, sentados à mesa com xícaras de café na mão, Zé Felipe e Leonardo se entregaram a um momento de intimidade e profunda reflexão. O ar, antes elétrico, agora estava carregado de uma melancolia reflexiva, preparando o terreno para as lições que viriam. Zé Felipe, ainda processando o turbilhão de emoções, questionou o pai. Fui duro demais, pai. A pergunta revelava a vulnerabilidade por trás da postura firme que ele havia demonstrado momentos antes. Leonardo, com a calma e a sabedoria que lhe eram peculiares, respondeu com uma de suas máximas: a dureza justa ensina, meu filho. O amor, para muitos, se confunde com o que você representa, com o que você pode oferecer. E liberdade, para alguns, é apenas a ausência de responsabilidade, não o espaço para crescimento. A fala de Leonardo era um bálsamo, mas também um espelho, refletindo a verdade sobre a natureza do arrependimento de Virgínia. A conversa se aprofundou, tocando na dor e na complexidade dos sentimentos humanos. Foi então que Leonardo, para fortalecer o vínculo e oferecer um exemplo de superação, revelou ter passado por algo semelhante. Quem precisa fugir nunca entendeu o que tinha, filho.
A dor, eu sei, é dilacerante, mas é nela que a gente se fortalece e aprende a valorizar quem realmente importa. A confissão do pai humanizou ainda mais a situação, mostrando a Zé que a dor era universal, mas a forma de lidar com ela definia o caráter. O clima agora mais suave acompanhava a profundidade daquele diálogo, marcando um ponto de virada para a cura e o entendimento. O sol começava a se despedir no horizonte da fazenda de Leonardo, pintando o céu com tons alaranjados, um espetáculo que parecia selar o fim de um capítulo e o início de outro. A conversa entre pai e filho na cozinha agora se voltava para o futuro, para a aceitação e a reconstrução. Leonardo, com a voz carregada de afeto e firmeza, ofereceu o conselho final que Zé Felipe precisava ouvir para se libertar do passado. Filho, cuide de si agora. Viva. Aprenda com isso. Crie suas filhas com todo o amor que você tem, e saiba que essa dor vai passar. Ela se transforma, se acomoda, e um dia, será apenas uma lembrança distante. Aquelas palavras eram um convite à superação, um lembrete de que a vida seguia, mesmo após a mais profunda das decepções. Zé Felipe, com um nó na garganta, mas o coração mais leve, agradeceu ao pai por não ter defendido Virgínia, por ter permanecido ao seu lado na verdade. Aquele apoio incondicional era o alicerce de que precisava para dar o próximo passo. Foi então que Leonardo, com a sabedoria que só a experiência pode trazer, reforçou a irreversibilidade da confiança quebrada. Confiança não se empresta duas vezes, Zé. É como um copo trincado. Pode até segurar a água por um tempo, mas nunca mais será o mesmo, nunca mais terá a mesma segurança. Não vale a pena tentar remendar o que se quebrou por descuido. A metáfora do copo trincado ressoou na alma de Zé Felipe, consolidando a decisão de seguir em frente sem olhar para trás. A visão do pôr do sol na casa de Leonardo, com sua beleza serena e a promessa de um novo amanhecer, simbolizava o início de um novo ciclo. A melancólica começava a ganhar um tom mais esperançoso, sutilmente indicando a jornada de cura e renovação que se abria para Zé Felipe. O dia terminava, mas a história de resiliência e recomeço estava apenas começando. A noite caiu sobre a fazenda, e a casa de Leonardo, agora em silêncio, testemunhava a reflexão do pai. Sozinho, ele rememorava a história de Zé e Virgínia, a superficialidade dela e a decepção de tê-la visto voltar pelas razões erradas. A imagem de Virgínia, com seu SUV e sua pressa, contrastava dolorosamente com a tranquilidade de sua vida. Leonardo sentia a dor do filho, mas também a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a cura. Lá fora, a notícia do reencontro, ou melhor, do não reencontro, começava a borbulhar nas. Rumores e especulações se espalhavam rapidamente, mas a família manteve a privacidade, sem confirmar nem desmentir. A discrição de Leonardo foi um escudo. Quando um repórter, ávido por um furo, abordou-o na saída da fazenda, a resposta foi firme e serena. Tem coisa que a gente não comenta, só acolhe. Uma declaração que valia mais do que 1000 manchetes, protegendo a intimidade de Zé Felipe. Enquanto o mundo externo fofocava, Zé Felipe encontrou seu refúgio no estúdio. A dor, antes sufocante, começou a encontrar vazão em notas e versos. Ele estava voltando a compor, transformando o sofrimento em melodia, a decepção em poesia. Leonardo, ao ouvir os primeiros acordes da nova canção, sentiu um alívio profundo. A dor quando vir a canção cicatriza mais rápido, meu filho, disse, com um brilho nos olhos que revelava o orgulho e a certeza de que já estava no caminho certo. A trilha sonora, agora emocionante e inspiradora, com os acordes da música de Zé Felipe, marcava o processo de cura através da arte, um testemunho de que a dor, quando bem canalizada, pode se transformar em algo belo e poderoso. A história de Zé Felipe e Virgínia chega ao fim, mas sua mensagem ressoa com a força de uma verdade universal. Arrependimento não é bilhete de retorno. Perdão, talvez, possa ser concedido, mas a convivência precisa de confiança, e essa, uma vez quebrada, raramente se reconstrói. A narrativa de Virgínia, que buscou na estabilidade de Zé Felipe um porto seguro, e não um amor genuíno, serve de alerta. Ela ilustra que a liberdade mal compreendida pode levar à solidão, e que a busca por palco e reconhecimento efêmero nunca preencherá o vazio deixado pela perda da confiança e do respeito. Se tudo isso tocou você de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro do seu campo de emoções, talvez a história de Zé Felipe e Leonardo tenha um propósito maior. Talvez ela sirva para lembrar que a verdadeira força está em reconhecer o próprio valor, em aprender com a dor e em seguir em frente, transformando cicatrizes em canções de superação. A vida, afinal, é um ciclo contínuo de aprendizado,
e cada desilusão pode ser um degrau para um futuro mais autêntico e significativo. Queremos que essa mensagem se espalhe, que alcance aqueles que precisam ouvir e refletir sobre a natureza do amor, da confiança e do arrependimento. Por isso, se este vídeo gerou em você alguma reflexão, se fez você sentir que a história de Zé Felipe e Virgínia se conecta com suas próprias experiências ou com as de alguém que você conhece, pedimos que curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal para mais histórias como essa, e, principalmente, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque o arrependimento pode até bater a porta, mas só entra se o respeito e a confiança ainda estiverem vivos.